dia, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui é com caráter de urgência, tá? Recebi muitas mensagens via WhatsApp, via plataforma Moodle, com dúvidas em relação à atividade deixada lá na nossa avaliação da semana. Então, resolvi gravar o vídeo para a gente tirar aqui as dúvidas. Vamos ver aqui qual foi a questão que causou polêmica essa semana. Então, a questão era a seguinte. Na produção de peças de indústria, tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de R$ 50,00 por unidade produzida. Sabendo que X é a quantidade de peças produzidas, identifique a variável dependente e independente. E aí pronto, o motivo de dúvida aqui foi esse. O pessoal estava colocando que a variável independente era aqui, ó, R$ 8,00. E que a variável dependente seria aqui 50 centavos. Mas, gente, presta atenção. R$ 8,50, eles não são variáveis, porque eles são números. Números que vão ajudar a compor o quê? O nosso custo de produção, certo? Então, o custo de produção dessas peças, eles têm duas composições aqui. Um que é o custo fixo, que é R$ 8,00, e o outro é de 50 centavos por unidade produzida. Então, imagine o seguinte, você imagina que vai produzir uma peça. Então, eu tenho aqui uma peça, quero produzir uma peça. Se eu vou produzir uma peça, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 8,00, eu vou ter esse custo de R$ 8,00 mais 50 centavos. Mas se eu for produzir duas peças, eu vou ter o custo fixo de R$ 8,00 mais 50 centavos por unidade produzida. Então, como eu estou produzindo duas unidades, então vai ser 50 centavos mais 50 centavos, que vai dar aqui R$ 1,00, certo? Então, eu teria um custo de produção de R$ 9,00 se eu produzisse duas peças. Se eu produzir uma peça, eu vou ter um custo de produção de R$ 8,50. Então, o que é que está variando aí? Quais são as grandezas que estão se relacionando, pessoal? Vocês têm que entender que as grandezas que estão se relacionando aqui, uma é o custo de produção e a outra é a quantidade de peças produzidas, que eu até já coloquei aqui, ó, que X é a quantidade de peças produzidas. Então, minha variável dependente seria o quê? O custo. Porque o custo vai depender de quê? Da quantidade de peças que eu vou produzir, certo? E a minha variável independente seria o quê? Seria a quantidade de peças produzidas, porque é sobre ela que eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir. O custo não, o custo vai depender dessa quantidade, certo? Então, R$ 8,50 aqui, eles são números que sozinhos eles não querem dizer nada. E são números fixos. Lembrando que variável, a gente vai ter uma grandeza que vai variar. Esse R$ 8,00, ele não vai variar. 50 centavos, ele também não vai variar. Mas, professora, não é 50 centavos por unidade? Sim, é 50 centavos por unidade. Mas o que vai variar é a unidade. 50 centavos é uma taxa fixa que eu vou adicionando aí a cada unidade que eu produzir. Então, antes da gente continuar, vamos passar aqui para o próximo slide e lembrar um pouquinho do que é função. Então, ó, vamos lembrar o que é que a gente falou no vídeo anterior, certo? Então, função é a relação entre duas grandezas variáveis. Então, tem aí grandezas variáveis. Por isso que aqueles números eles não podem ser classificados como grandezas. Então, vamos aqui para um exemplo do pão de queijo para a gente poder entender melhor. Suponha que eu fui passear lá no shopping, certo? Faz tempo que eu estou trancada em casa, fui passear no shopping e não resisti a um pãozinho de queijo. Então, eu vou comer um pãozinho de queijo. Quando eu olhei lá no cardápio da cafeteria, sei lá, um pão de queijo era R$ 3,00. Nossa, que caro. Mas era isso mesmo. Então, eu vou comer um pãozinho de queijo, eu vou pagar o quê? R$ 3,00. Se eu comer 2 pães de queijo, pessoal, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 3,00 mais R$ 3,00. Então, eu vou pagar aqui, ó, R$ 6,00. Se eu comer 5 pães de queijo, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar 5 vezes R$ 3,00, que vai dar aqui R$ 15,00. Então, se eu comer uma quantidade aqui, se eu quiser descrever uma fórmula
para calcular aqui o preço que eu vou pagar dependendo da quantidade de pão de queijo. Então, se eu disser que a quantidade de pão de queijo é X, o preço que eu vou pagar vai ser o quê? 3 vezes a quantidade que eu vou escolher. Então, a quantidade que eu vou escolher, ó, veja que eu vou fazer a escolha, é minha variável independente. Dependente. E o preço que eu vou pagar vai depender de quê? Vai depender da quantidade de pão de queijo que eu vou comer. Então, o preço que eu vou pagar é minha variável dependente. E aqui eu posso até, já criei aqui a minha fórmula, né, que eu vou chamar de lei da função. Então, eu posso dizer que a quantidade de pão de queijo eu vou chamar aqui de y, certo? Então, meu y vai ser igual a 3 vezes x. E aqui eu tenho dois conjuntos, certo, pessoal, que estão se relacionando, duas grandezas, que é a grandeza quantidade e a grandeza preço a pagar. E o preço que eu vou pagar vai depender sempre da quantidade que eu vou consumir, certo? Então, o número 1, por exemplo, ele não é uma grandeza, ele é um número. E ele sozinho não quer dizer nada. Ele só vai significar alguma coisa quando eu substituir ele aqui, ó, no meu x, que eu estou chamando de quê? Esse x ele está sendo usado para representar a quantidade de pão de queijo. E aí eu poderia usar x, eu poderia usar q, eu poderia usar n, eu poderia usar qualquer letra. Mas é a letra que vai significar o quê? Que é a quantidade de pão de queijo. Vai ser uma representação da minha grandeza. Tranquilo? Então, vamos aqui só ver essa diferença. Então, uma grandeza, uma variável dita independente, ela vai representar uma quantidade que está sendo manipulada na experiência. Professora, mas não era uma experiência. Aqui, experiência, entenda como qualquer experiência de consumo ou de qualquer coisa que você esteja fazendo, como foi lá o caso do pão de queijo. Então, eu vou fazer a experiência de quanto é que eu vou gastar. Então, eu vou manipular, eu vou consumir um pão de queijo, 2 pães de queijo, 3 pães de queijo, 10 pães de queijo, a festa do pão de queijo, certo? Então, isso é o que eu tenho controle, é o que eu posso manipular. O preço que eu vou pagar, ele vai o quê? Depender. Então, uma variável dependente é uma quantidade cujo valor depende da forma como a variável independente é manipulada. Então, se eu aumentei minha variável independente, a variável dependente, no caso aqui, também vai aumentar. Se eu aumento a quantidade de pão de queijo que eu vou consumir, eu vou aumentar o preço que eu vou pagar. Ah, professora, então sempre assim, quando eu aumento a quantidade, a outra também aumenta? Não. Por exemplo, a gente pode pensar que a gente vai fazer uma caminhada aqui em torno do açude de Campina Grande, certo? Então, eu vou levar, se eu caminhar com uma velocidade baixa, certo? Vou colocar aqui uma velocidade baixa. Eu vou levar um tempo grande para poder completar essa volta. Porém, se eu caminhar com a velocidade maior, o tempo que eu vou levar para dar essa volta, ele vai o quê? Diminuir. E aí, bem, a minha variável independente seria o quê? Velocidade, porque é o ritmo que eu estou impondo para a minha caminhada. Mas o tempo que eu vou gastar, ele vai depender de quê? Ele depende da minha velocidade. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para mais uns exemplos. Eu tenho aqui, ó, um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, mais 70 centavos por quilômetro rodado. E aí eu vou querer escrever aqui quem seria minha variável dependente e a variável independente, certo? Então, aqui, ó, número 1, eu vou colocar aqui minha grandeza dependente, certo? O que é que vai ser o dependente aí? Vai ser o preço que eu vou pagar, né, gente? Porque o preço que eu vou pagar, ele vai depender de quê? Calma aqui. Ó, o motorista cobra R$ 3,50 de bandeirada. Esse R$ 3,50 ele não é uma grandeza, ele é uma taxa fixa, certo? Que eu vou pagar, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Esses 70 centavos ele também não é uma grandeza, ele é a taxa fixa também que vai ser acrescentada a cada quilômetro que eu rodar, certo? Então, aqui, minha variável dependente vai ser o quê? Vai ser o preço. Então, vou colocar aqui, ó, preço. E a minha variável independente é a que eu tenho poder de escolha, a que eu vou poder manipular. Vai ser o quê? A quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, é a minha distância.
Como isso é uma função, eu vou aproveitar aqui para a gente escrever a lei da função, certo? A regrinha que relaciona aí essas duas grandezas. E eu posso dizer aqui, ó, que o preço que eu vou pagar vai ser R$ 3,50, que é fixo, mais 70 centavos por quilômetro que eu percorrer. E eu vou chamar aqui essa distância de D, certo? Então, se eu percorrer 1 quilômetro, eu vou substituir aqui por 1 quilômetro. E aí eu consigo calcular o preço que eu vou pagar. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo. 2. O salário do vendedor é composto de uma parte fixa no valor de R$ 800, mais uma parte variável de 10% sobre o valor de suas vendas no mês. Ei, isso aqui é uma situação muito real, certo? Então, ó, ele vai ter uma parte fixa, certo, no salário, que é de R$ 800, e uma parte variável, que vai ser o quê? 10% sobre o valor de suas vendas. Então, quais são aí as grandezas que eu estou relacionando aqui nessa minha situação? Uma vai ser a minha variável dependente, que vai ser o quê? O salário. O salário. Por quê? O salário vai depender de quê? Vai depender da quantidade de vendas, certo? Do valor das vendas dele. Então, minha variável independente vai ser aqui o valor das vendas, que é o que ele tem controle, certo? O que ele vai vender é o que ele tem controle. O salário que ele vai receber, ele não tem controle. Vai depender de quê? Se o mês foi bom, se ele fez muitas vendas, se o mês foi fraco, se ele fez poucas vendas, certo? Então, se a gente quiser escrever aqui a lei da função que vai relacionar essas duas grandezas, eu posso colocar aqui, ó, o salário vai ser R$ 800 mais 10%, então eu vou colocar aqui, ó, 0,10 vezes o valor de vendas aqui, ó, que ele fez durante o mês, certo? Então, eu tenho aqui a lei da minha função, que está relacionando valor de vendas com o salário, sendo o valor de vendas a minha grandeza independente e o salário a minha grandeza dependente, ok? Vamos para aqui o último exemplo, tá? Então, 3. Para prestar serviços domiciliares, um técnico em informática, faltou aqui, né, gente? Cobra R$ 50 sobre uma visita e um adicional de R$ 10 por hora de trabalho. Então, vamos descrever aqui o que seria as minhas grandezas dependentes e independentes. Então, a dependente seria o quê? O valor que ele vai receber, certo? Então, vou colocar aqui valor recebido. E a minha grandeza independente seria o quê? Seria a quantidade de horas trabalhadas. Então, vou colocar aqui horas de trabalho. Horas de trabalho. Professora, se eu quiser escrever a lei dessa função, então aqui, o valor que ele vai receber, que eu vou chamar de V, vai ser R$ 50, que foi o valor fixo da visita. Lembrando que isso aqui não é uma grandeza nem dependente nem independente, é só uma taxa fixa que vai compor o quê? O valor que eu vou receber. Mas ele vai cobrar um adicional aqui de R$ 10 por hora de trabalho. Então, 10 vezes, eu vou chamar aqui horas de trabalho de H. Então, esse R$ 10, ele também não é nenhuma grandeza. Ele é o valor, é a taxa, certo? Essa taxa fixa, que vai ajudar aqui na composição do valor que ele vai receber. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas. Se você ainda está com alguma dúvida, você coloca aí nos comentários, certo? Sua dúvida para eu poder tirar. Aproveite, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um beijo para todos!